Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. A gente está aqui de novo numa live do Missões em Suas Mãos. Vamos aguardar até as pessoas entrarem. Se você está por aqui, por favor, convide mais outras pessoas para participar. Se você vai assistir a gravação, também faça isso, compartilhe essa live com outras pessoas. Os nossos assuntos aqui são bem relevantes e muito práticos também. Então não perca a oportunidade de compartilhar a nossa live para que outras pessoas saibam e possam participar positivamente desses assuntos que a gente trata. Daqui a pouco a gente vai ter os irmãos Edilene e a irmã Edilene e o pastor Heber Coelho aqui com a gente, e eles vão se apresentar e apresentar o motivo da nossa live. Você que acompanha o Missões em Suas Mãos já sabe o motivo da gente estar aqui. Você que recebe as mensagens do Missões em Suas Mãos pelo WhatsApp, você também já sabe. Então, para participarem aqui conosco. A irmã Edilene já chegou, já convidei ela para participar ao vivo com a gente. Vamos aguardar um minutinho, ela já está chegando. Todo mundo com frio, né, irmã Edilene? Bastante, boa noite, a paz. Boa noite, paz. Estou aqui com o irmão Fischer. Olá, irmã. Meu Olá, querido irmã está aqui com Fischer, a tudo gente. bem? Bem. Que bom. Vamos aguardar o pastor chegar. Vamos convidar ele aqui para participar com a gente. Ele ainda não chegou, mas ele vai chegar. Sim. Procurando ele aqui. Começo de live é sempre assim, né? Tem muitas emoções acontecendo. Bastante. O coração dispara, depois volta a bater certinho. Pois é. Ele ainda não está aqui online, mas ele já vai chegar. Enquanto ele vai chegando, já quero agradecer pela participação dos irmãos Fischer e Edilene conosco aqui. E agradecer a Deus pela disponibilidade que eles têm tido de servir ao nosso Senhor, servindo a tantos idosos. Hoje, na mensagem do Missões em Suas Mãos, a gente compartilhou um testemunho de uma irmã, de uma pessoa, na verdade, que foi cuidada pela Edilene, lá na instituição de longa permanência onde ela trabalha, e que foi abençoada com as orações e com a caminhada junto com ela. Então a gente agradece a Deus pela sua disposição, pela disposição do Fischer. E a gente pede a Deus que continue abençoando vocês. Vamos aguardar o pastor Heber chegar. Tem a irmã Leila, a irmã Selma. Que bom ter vocês aqui, irmãs. Fiquem à vontade para comentar conosco aqui a nossa live. Essas irmãs participam com a gente do ministério também orando todos os dias. Todos os dias, numa sala de Zoom, a gente ora de 10 da noite às 10h30. Então são 30 minutos de oração. Cada dia a gente ora por um motivo específico. Hoje, quarta-feira, a gente ora por filhos de missionários. Então, se você quiser participar com a gente, fique à vontade para me perguntar pelo WhatsApp sobre o link, sobre o grupo. É um grupo silencioso que a gente tem, onde todos os dias a gente coloca lá o link da reunião de oração, e a partir de lá a gente ora. Então esteja conosco na nossa reunião de oração, orando todos os dias, cada dia por um motivo diferente, e sempre com um tempo muito abençoador. Cada dia que a gente participa, a gente percebe o cuidado de Deus e tudo que Ele vai fazendo nas nossas vidas. Temos muitos testemunhos abençoadores de lá. Olá, pastor Heber, seja bem-vindo. Boa noite, a paz, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Amém. Então agora vamos lá, irmãos. Pastor Heber chegou, irmãos Fischer e Edilene estão travados aí, logo eles destravam. Vamos orar pela internet deles. Nessas horas de live as coisas sempre acontecem. 5 minutos atrás a gente até acabou a energia aqui em Brasília. E acabou da cidade toda, que a gente não via ninguém nem com energia mais. Graças a Deus já voltou e espero que continue assim, pelo menos na nossa live. Então, pastor Heber, fique à vontade para se apresentar e para trazer a mensagem sobre o nosso tema, que é contra a violência que acontece com os idosos. Deus abençoe a sua fala, irmão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e um privilégio poder estar tendo esse contato, essa convivência, é uma coisa bastante especial. Então, meu nome é Heber, sou pastor aqui em São Paulo, na Igreja Presbiteriana, e em Cidade Dutra, né, que é a região sul de São Paulo, perto do Autódromo de Interlagos, que é o mais conhecido perto aí da gente, né. Para quem está em São Paulo, é um fato curioso que tem placa espalhada para toda a cidade, até lugares completamente diferentes, dizendo onde que é o autódromo. Então fica fácil chegar na nossa igreja também, né? E eu tenho estado envolvido com capelania já há alguns anos, né? Aí, pelo menos acho que uns 13, 14 anos, especialmente na área hospitalar,
mas hoje eu também faço parte da capelania de uma outra instituição que tem atuação também bastante na área social, né? E por causa até tanto de uma coisa como da outra, a gente acaba tendo contato com a situação do envelhecimento, né? Na área hospitalar, porque é relativamente comum que a gente encontre pessoas no leito que estejam já com a idade mais avançada e por isso enfermas, né? E nessa outra associação, que é a Associação Evangélica Beneficente, uma das atuações é com população que estava em situação de rua. Então tem alguns serviços que são para idosos que estavam em situação de rua, né? Sem contar também um lar de idosos, né? Então um instituição de longa permanência, e também um local que os idosos passam o dia, né? E, então, de alguma forma, as coisas acabam estando relacionadas, né? E a gente está aqui, então, para poder falar um pouquinho aí sobre essa questão, não só da violência em si, né? Algo que a gente até comentou aqui nos preparativos, né? Porque isso é algo que a gente sempre tem que estar atento mesmo, mas talvez isso possa nos levar a fazer algumas outras reflexões, né? E aí eu já vou dar sequência aqui, pode ser? Vamos lá? Então, assim, queria, assim, trazer uma reflexão para quem está ouvindo, que é para a gente iniciar, então, essa nossa conversa aqui, né? Quando a gente fala, assim, né, de uma campanha contra a violência contra a pessoa idosa, não sei qual que é a sua idade, a idade de cada um que está aqui, né, mas talvez a maior parte de nós esteja pensando em outra pessoa, né, talvez mais idosa do que a gente, né? Então, eu estou aqui com os meus 44 anos, tem gente mais jovem que eu, né, talvez tenha gente já com mais idade, né? Mas, normalmente, a gente pensa no envelhecimento como o envelhecimento da outra pessoa. Então, a minha reflexão aqui para esse pontapé inicial é como é que você está envelhecendo. Eu não sei se isso é uma surpresa para você, porque eu e você estamos envelhecendo. Desde os mais novos que estão acompanhando aqui, esse é o fato, né? O seu envelhecimento está sendo como? É um envelhecimento que é saudável? É um envelhecimento bem-humorado? É um envelhecimento consciente? Você já sabia que estava envelhecendo antes de eu fazer essa pergunta? E, principalmente, é um envelhecimento que está acontecendo com confiança em Deus? Sei que a gente deve tomar alguns cuidados de saúde, pessoas que têm mais vaidade talvez vão cuidar mais para que não apareça nenhuma marca de envelhecimento, mas às vezes esse é um medo, né? E a gente pode envelhecer com confiança em Deus. E para isso, então, eu quero trazer aqui uma reflexão de como é que a Bíblia trata ou relaciona algumas coisas ligadas ao envelhecimento, né? E a primeira delas é o que o envelhecimento e o pecado têm a ver um com o outro. Como é que essas duas coisas estão ligadas, tá? A gente poderia até, assim, pensar bastante tempo sobre isso, vou tentar ser bem sucinto aqui nesse sentido, mas assim, como é que seria a nossa vida e o nosso envelhecimento se não existisse pecado na nossa história? A gente normalmente imagina Adão e Eva não como crianças, não como muito jovens, né, adolescentes, mas a gente não imagina eles com muita idade. Mesmo quando a gente vê a idade avançada com que Adão faleceu, a gente não pensa ele talvez nem com cabelo branco, né? Porque talvez na nossa mente, mesmo que a marca da entrada do pecado seja muito forte, a gente também tenha muito forte o fato de que eles viveram um tempo de perfeição. E talvez quase que instintivamente a gente não associe perfeição com envelhecimento. Se é perfeito, não envelhece, né? Aquilo que é perfeito não se estraga, né? Não perde a validade, não se quebra, né? Mas a palavra de Deus, ela vai mostrar que, por causa do pecado, nosso envelhecimento ele pode ser bastante desafiador e às vezes, bastante trágico também. Eu queria citar Eclesiastes 12:1, que fala assim: lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Quais são esses maus dias aqui de Eclesiastes 12:1? A gente continua a leitura, a gente vê que é exatamente a descrição de envelhecimento de alguém que vai tendo o corpo fraquejando mesmo. E aí, olha qual que é a ordem, né? Qual que é a exortação, o convite. Lembra do teu Criador antes que esses dias cheguem. Não deixa para lembrar de Deus só quando de repente for tarde demais. Mas o quanto antes você lembrar, melhor vai ser para você encarar cada uma das fases da sua vida. A gente pensar então o que seria a vida antes do pecado com toda a perfeição, e hoje o pecado atingindo inclusive a nossa idade, a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa memória e tantas outras coisas. De forma que se a gente não lembra disso, os nossos dias podem ser dias sem nenhum prazer. É isso que o versículo está dizendo. E aí, veja, eu estou enfatizando aqui a gente olhar para a gente mesmo, que com certeza vai ajudar a gente a olhar para as pessoas mais idosas também ao nosso redor, que às vezes são pessoas que a gente pode cuidar, proteger, né, e que talvez tenham perdido o prazer de viver. E essa reflexão sobre como é que o pecado atinge a nossa própria idade talvez nos ajude a ser bênção também na vida dessas pessoas. Quando fala aqui de lembrar do Criador, a gente está falando da relação com Deus,
A gente está falando da intimidade que a gente pode ter com ele por meio do Senhor Jesus Cristo, mas também no sentido de que ele nos ajuda a lidar com os efeitos do pecado no envelhecimento. Então, a gente é capaz de encontrar pessoas com muita idade, num relacionamento muito sadio, muito estimulante com Deus, e que talvez tenham mais ânimo, mais vigor, mais alegria, mais disposição, mais confiança do que muitos de nós que talvez até tenhamos mais facilidade para fazer um monte de coisa, né? Então, eu conheço algumas pessoas que têm aí o dobro da minha idade e estão num relacionamento crescente com Deus e que parece que as marcas do envelhecimento ficam mais fracas por causa disso. Ao contrário, às vezes, de pessoas muito jovens, né, que parecem ser muito velhas. E aí tem gente que até brinca, acho que é uma brincadeira interessante aqui, de se a gente está se tornando idoso ou se a gente está ficando velho. Então, o ficar velho, às vezes até uma criança, pode ser, infelizmente. Por causa do quê? Do pecado. Mas a gente pode chegar a idades avançadas lembrando do Criador. E isso faz diferença, inclusive na disposição da vida dia a dia. Agora, um outro aspecto que a Bíblia também nos ajuda a pensar na questão do envelhecimento é quando a gente fala de amadurecimento. E aí eu queria ver agora Efésios capítulo 4, versículo 13. Deixa eu só achar aqui. Que está escrito assim, Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou a perfeita maturidade, dependendo da tradução, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que é o comum quando a gente pensa em uma pessoa madura? Normalmente não é uma criança, não é um adolescente, não é um jovem, muitas vezes não é um adulto. É uma pessoa madura, muitas vezes a gente vai imaginar alguém com bastante idade. Então, a gente percebe isso muitas vezes, né? Infelizmente, às vezes é capaz de a gente encontrar uma pessoa com bastante idade e que ainda é imatura, de forma que, já juntando com aquele outro ponto do pecado atingido a nossa idade, né, a gente deve perceber que o passar dos anos não traz amadurecimento automático. Agora, veja, quanto mais anos eu viver, mais tempo e mais oportunidade eu tenho para amadurecer. E aí é uma relação que é interessante. Então, tem gente que tem que amadurecer muito nova. Isso é muito intenso, é muito desgastante, talvez isso traga efeitos décadas mais tarde. Agora, se uma pessoa viveu já 50, 60, 70, 80 anos, e procurando amadurecimento no Senhor, ela teve mais tempo de, inclusive, aproveitar bem a vida. É muito interessante esse versículo, porque aqui a perfeita maturidade é ser da estatura da plenitude de Cristo. Então, o meu alvo não deve ser que quando eu tiver o dobro da minha idade, então lá para os 88 anos, então eu vou ser maduro e vou viver bem a minha aposentadoria. Mas que hoje eu amadureça em Cristo. E amanhã e depois de amanhã, cada dia, e inclusive quando for o dobro da idade também. Então, como que a nossa noção na palavra de Deus de amadurecimento não é só de experiência de vida, que tem o seu lugar, tem a sua importância também, mas que a gente não pode se apoiar. E aí, às vezes, é um erro que a gente comete. Não, eu já vivi bastante, eu já tenho muita experiência nisso, então eu sei lidar bem com isso. A vida, às vezes, traz algumas surpresas que a gente não está preparado, porque a gente se apoiou, talvez, na nossa experiência ou na nossa data de nascimento, quando que deveria ser o próprio amadurecimento que tem como alvo Cristo. Então, o meu alvo não é nem tanto envelhecer bem, mas é ser mais parecido com Jesus. Se você ler aqui o trecho todo, né, vai lá pelo Atos 16, a gente vai ver da atenção que a gente tem que ter às astúcias e artimanhas que podem levar ao erro. Né? Então, eu vou pegar aqui o exemplo que ele é até deprimente. Né? Acontece com gente de todas as idades, mas quando a gente vê um novo golpe na praça, muitas vezes quem são os primeiros a caírem no golpe? São as pessoas com mais idade. Quer dizer, elas foram enganadas por alguma artimanha de um bandido. Só que a gente tem outros tipos de artimanha que podem nos abater também. Por exemplo, esse que eu falei agora há pouco. Então, eu sou uma pessoa experiente, eu já sei lidar com isso, já vivi muito, né? Eu criei seu pai, criei você, estou ajudando a criar seu filho, criei seu cachorro, criei todo mundo. Então, quer dizer que isso é sinal automático de maturidade, quando eu deveria estar, na verdade, crescendo em Cristo. Né? Então, já procurei colocar aqui duas coisas relacionadas ao envelhecimento, né? O pecado e a oportunidade de amadurecimento em Cristo. Mas aí, queria colocar ainda um terceiro ponto aí, né? Que é como que, ao pensar no envelhecimento, a gente pode pensar também na glorificação. De novo, o alvo não seria envelhecer bem. O alvo é ser perfeito. E eu não vou ser perfeito com 70 anos, nem com 80, nem com 90, não vou ser com 120 se eu chegar lá. Tem algumas perspectivas científicas aí de que em breve talvez as pessoas pudessem chegar até os 200 anos, a Bíblia não vai nessa data, né? Mas que fosse. O meu alvo não seria esse. O meu alvo é ser perfeito, é viver em toda a glória que é de Deus em primeiro lugar,
mas daquilo que ele tem preparado para a minha vida. E aí eu gostaria de ler, então, agora 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 até o 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O alvo aqui não é da gente manter bem a saúde física com o passar dos anos. É claro que isso é importante, né? Mas o alvo é a gente chegar a esse momento em que nós seremos completamente aperfeiçoados, né? E pertinho aqui está 1 Coríntios 13, 12, que Paulo está falando assim para a igreja de Corinto, né? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, hoje, seja qual for a nossa idade, nós não enxergamos ao nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória. A gente vê como que pelo espelho. E aí, talvez você conheça algumas pessoas que foram aproveitando cada dia de oportunidade de amadurecimento, lidando bem com o pecado, e que elas realmente se tornaram pessoas muito diferentes do que elas eram décadas atrás. E a gente diz, olha que pessoa bonita, olha que coisa bela, que coisa especial. Talvez essa pessoa tenha uma noção melhor, se bem aproveitada e no temor do Senhor, do que é a própria glória do Senhor. Mas essa pessoa também diria, isso aqui não é suficiente, eu não cheguei ao máximo ainda, o máximo é estar com Cristo, né? Então, como que a gente pode mirar esse dia em que nós veremos Cristo face a face, e aí, de novo, seja qual for a nossa idade, a gente viver bem, a gente aproveitar bem cada uma das oportunidades, cada uma das situações. Vê que eu fiz a gente olhar bastante para a gente, e eu creio que esse tipo de reflexão já pode nos levar a uma postura adequada com as pessoas idosas. Veja que na campanha tem essa chamada contra a violência, mas não é só, o que já é bastante um desafio grande, né, de impedir violência, né, mas é de viver bem junto com as pessoas mais idosas que Deus coloca ao nosso lado, né. E aí eu só queria comentar mais rapidamente agora, talvez aí o que a gente poderia chamar de alguns requisitos para a gente poder estar junto de pessoas idosas e ser abençoada por elas, sem sombra de dúvida, mas na postura de procurar ser bênção, né? E um desses requisitos é a perseverança. Tá? Então, se um momento como esse te despertar para ajudar a cuidar mais de pessoas idosas, não dá para você fazer alguma coisa hoje e daqui só um ano de novo, quando for junho violeta de novo. Tem que ter perseverança, tem que ter constância, né? E essa perseverança tem, assim, embutido da palavra paciência. Porque, às vezes, para você fazer isso, você vai escutar 20 vezes a mesma história. Você vai dar 500 vezes o mesmo conselho. E parece que isso está sendo inútil. Então, mas é perseverança. Um outro requisito é da humildade, porque talvez quem seja mais jovem, né, cuidando de pessoas mais idosas, possam ter mais clareza das situações, dos perigos, das atenções, das necessidades. Pegar um exemplo simples. Uma pessoa que viveu a vida inteira sem tomar água como deveria. E aí você sabe que é importante tomar água, né? E aí essa pessoa não quer tomar água. E você sabe, você está atento para uma importância que a pessoa não está dando, né? Mas a nossa postura nessa situação também deve ser de humildade, de considerar que Deus guardou a vida dessa pessoa durante todos esses anos, de que essa pessoa sabe de coisas que a gente não sabe, que se naquele ponto específico a gente até está certo, ainda assim a gente deve ter uma postura humilde diante dessas pessoas. E a palavra de Deus fala várias vezes sobre isso, né? Um outro requisito está ligado à questão da autonomia. Então, procure manter a autonomia daquela pessoa idosa o máximo possível. Não faça por ela o que ela pode fazer sozinha. Então, às vezes a gente associa, né, que quanto mais idoso, talvez tenha que cuidar mais como se fosse uma criança. E tem coisas que é assim mesmo. Mas por que limitar a autonomia daquilo que a pessoa idosa está fazendo sozinha? Só que aí eu já junto com o outro requisito, que é a questão da dependência. Faça pelo idoso aquilo que ele não vai conseguir fazer sozinho. Não, minha mãe, minha avó, minha bisavó sempre cozinharam, melhor do que eu, né? De repente vai se machucar lá no fogão. Talvez já não tenha tanta disposição. Depois, se o tempero ficar ruim, vai reclamar. Então, ajuda, né? Então, esse equilíbrio entre o que é autonomia e o que é dependência são coisas que são importantes, né? E já para tentar caminhar aqui para fechar minha fala, quando a gente fala desse tipo de cuidado, e até nesse envolvimento que é de capelania, a gente sempre fala de coisas que são práticas, né? E a Edilene vai compartilhar sobre o trabalho que ela tem podido desenvolver, e graças a Deus por isso, mas pensando nesse amor sendo vivido de forma prática. Você vai se envolver com o trabalho de um lar de idosos próximo de você,
você vai ter um olhar diferente para os idosos da sua igreja, ou da sua família, ou da sua comunidade, do seu serviço, né? Em muitos lugares hoje é comum você ser atendido por pessoas que são de mais idade, inclusive, né? Então, como é que você pode viver esse amor de forma prática? Então, vou deixar aqui 4 dicas, tá? Que se a gente tivesse tempo, daria para mostrar na palavra de Deus como tem a sua importância também, tá? A primeira delas é o aprenda a ouvir. Ouça as pessoas mais idosas. Ouça com atenção, com disposição, aprendendo, aproveitando, sabendo que você não ouve tão bem. Nós não ouvimos tão bem, ainda mais na nossa era tão barulhenta e tão cheia de fones de ouvidos, a gente não ouve mesmo. Uma outra dica prática, né, é o aprenda a consolar. Eu estava pensando aqui, um pouco antes da gente começar, né, uma situação. Talvez você já tenha conversado com uma pessoa de bastante idade e que, por exemplo, ficou viúva há 40, 50 anos atrás. E essa pessoa tem saudade, tem tristeza, né? Não dá simplesmente falar assim, não, deixa disso, já faz tanto tempo. Não, a gente tem que aprender a consolar. Ou a pessoa está fazendo questão de uma coisa que para a gente pode parecer tão pequenininha, né? E a gente não tem, talvez, ali, às vezes, a paciência também de olhar para aquilo como se fosse uma coisa importante para aquela pessoa. Não, aprenda a consolar, a acolher, a abraçar, a estar junto. Uma situação que a gente viveu, agora já vários anos atrás, numa das igrejas que eu pastorei, a gente teve uma formação com crianças, e no momento de culto mesmo, né, a gente dividiu em grupos para orar, e a regra é que cada grupo tinha que ter uma criança para orar, né? E teve uma pessoa bastante idosa que depois agradeceu, porque foi a primeira vez que ela orou com uma criança. Isso pode ser um refrigério mais especial do que tantas outras vezes, né? A outra questão que é bem aqui dentro do tema é o proteja. Proteja de fraudes, proteja de perigos, proteja de quedas, proteja de enfermidades, proteja do frio, proteja da desidratação, mas proteja do pecado também. Proteja das tentações, proteja da solidão, né? O proteger aqui é o estar junto, é o orar, é o aconselhar, é o fortalecer, né? E aí, junto disso, né, então, o aprender a ouvir, a consolar, o proteger, eu vou fechar aqui com o alegrar. Pode ser fonte de alegria, um motivo de alegria para pessoas com quem você possa estar convivendo, né? Como que a alegria do Senhor é a nossa força, a gente mostrar essa força do Senhor para as pessoas e com alegria crescer junto e glorificar o Senhor, né? E aqui eu estou destacando essas coisas que com certeza são assim, bem para um pontapé inicial, mas eu espero que com isso você se desperte, né? Que a gente possa ter uma postura mais adequada com pessoas que estão ao nosso redor, que já têm mais idade, até assim, para fechar bem aqui minha frase, né, a minha fala. Quando a gente está falando de pessoas idosas, talvez a gente pense lá 80, 90 anos, né? Pessoas com 60 anos já são consideradas pessoas idosas, né? E a gente tem muito para aprender sobre isso, muito a usufruir também das bênçãos que o Senhor derrama nesse tipo de convivência, e que Deus abençoe a sua vida de cada um aqui. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, pastor Éder. Muito obrigado pela reflexão. O senhor disse que foi o início para a gente pensar sobre esse tema. Na verdade, como você mesmo colocou, a gente conseguiria fazer muitas lives e muitas falas sobre cada uma das coisas que o senhor colocou aqui. Eu agradeço já a disponibilidade de pensar sobre o assunto, de trazer essas reflexões para a gente. Eu gostaria de comentar algumas coisas e quero contar com seus comentários, pastor Éder, com os comentários do irmão Fischer e da Edilene também. Por favor, Edilene e Fischer. A gente nunca pensa que a gente está envelhecendo, né? A gente sempre olha e pensa que o velhinho que está com mais cabelo branco que a gente, que está com mais dificuldade de locomoção, que está com alguma coisa diferente acontecendo, ele está envelhecendo, mas nunca a gente. E aí, talvez, quando a gente vai completar 40 anos como eu, a gente vai pensar, mas eu nunca pensei que eu ia ter 40 anos. E eu tenho dito que envelhecer é uma bênção, né? Porque a gente vai ter mais anos para contar as bênçãos que Deus está dando para a gente. Então, se a gente fica sempre novo e morre jovem, a gente perdeu muita coisa da vida, né? Do processo. E muito obrigado, pastor Éder, porque o senhor trouxe para a gente alguns desafios, falando desse corpo que está fraquejando, e talvez o que a gente mais precise comentar seja sobre esse viver bem, aproveitando cada coisa da nossa vida. Duas experiências. Eu tive em Guiné-Bissau, ano passado, em outubro, e visitei uma ilha. Fiquei quase uma semana nessa ilha. Nessa ilha não tem energia elétrica. Então, já imagina, né? Não tem água gelada, não tem geladeira, não tem como guardar comida. Então, tudo muito diferente da gente. E uma das reflexões que eu fiz lá foi essa. Para o brasileiro comum, a gente pensa assim, né? Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia, vou comer peixe todos os dias, e aí sim eu vou viver a minha vida. E aqueles irmãos lá da ilha de Uracane, lá em Guiné-Bissau, eles já fazem isso todo dia. Eles moram na praia praticamente, eles acordam de manhã vendo o mar, eles pescam e comem o peixe que eles pescaram, eles comem o arroz que eles plantaram, e eles vivem uma vida tão simples, talvez, igual a gente pensa que a gente vai viver quando a gente se aposentar. E, infelizmente, muitos de nós não chegaremos lá.
No meu caso mesmo, eu nem sei se eu vou me aposentar. Pelo andar da carruagem, né, de aposentadoria, nem sei se eu vou me aposentar. Mas mais do que isso, né, vai que Jesus nos chama antes dessa idade de aposentadoria. E aí, partindo disso, a gente tem estudado junto com os missionários nas segundas-feiras, pastor Éder. O pastor Ailton de Carvalho, ele tem feito uma mentoria com os missionários na segunda tarde. E uma das coisas que ele tem reiteradamente falado conosco é que a gente precisa hoje frutificar e desfrutar. Parece que a gente está plantando hoje para colher depois. Mas aí a fala dele é sempre assim: a gente está plantando sim hoje, mas eu já tenho que frutificar hoje e já tenho que desfrutar hoje também. Então, as três coisas acontecem ao mesmo tempo: a plantação, a frutificação e o desfrute dessa frutificação acontecem hoje. Então, a gente fica protelando isso demais, né? Então, quando eu me aposentar, quando eu tiver 50 anos, quando eu... E aí talvez esse não chegue. Pode dizer, pastor. Até assim, a perspectiva de vida, né? Como que isso aumentou nos últimos anos. Um exemplo simples, a gente era pequeno, era raro você encontrar alguém com 100 anos. Era um festival, dependendo do lugar, você tem que ir lá visitar a pessoa. Hoje nós conhecemos mais pessoas já chegando nos 100 anos. Só que parece que a gente não se preparou para isso. Então, talvez a gente foi assimilando, vê o efeito do pecado. Assimilando que a gente não ia viver tanto tempo mesmo, não tinha, talvez, nem de planejar aposentadoria e rendimentos, não é só isso, é frutificar hoje, inclusive para a glória de Deus. Então, até assim, sabe essa desculpa às vezes para não fazer alguma coisa junto do reino de Deus, né? Não, eu sou muito inexperiente, né? Não, então, mas é o tempo que Deus está dando hoje. Leia Eclesiastes inteirinho dessa perspectiva. Ele tem vários outros pontos que são importantíssimos, mas essa questão do há tempo para tudo, né? Esse próprio capítulo 12 que fala, a gente vai esperar o quê? E da mesma forma, quando a gente talvez tiver virado aí a metade da nossa vida, por que a gente vai perder a disposição também? Que também é uma coisa comum, não, agora eu já cansei, já fiz minha parte, agora é a vez de vocês. Não, Deus está dando vida para a gente hoje. Então vamos frutificar hoje, amanhã, depois de amanhã, até quando Deus nos permitir. Amém, irmão. E é isso que a gente tem visto e vivido aqui, com tanta disponibilidade. Nessa reunião que a gente faz, de 10 às 10h30 todos os dias, a gente tem irmãos com bastante idade. A gente tem aqui presente na nossa live uma irmã, a irmã Leila, que eu não posso deixar de citar, ela ficou comentando, anotando as coisas que o senhor foi dizendo. Ela tem um canal aqui no YouTube, um perfil aqui no YouTube, Fé de Vó. A neta dela sugeriu que ela fizesse vídeos devocionais a partir de toda a experiência de vida, de ministério, de profissão dela, e todo dia ela posta aqui no Instagram Fé de Vó. Então, se você quiser, pode seguir e seja abençoado. E talvez, pastor Heber, irmão Fischer, irmã Edilene, ela seria uma dessas pessoas. Não, eu já fiz demais, já servi muito na igreja, agora já estou aposentada, já posso descansar. E aí eu tenho ouvido uma frase que é assim: então tá bom, vamos orar, Deus pode levar, porque ele já está pronto. E eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo essas oportunidades, e é o que a gente tem visto acontecer, graças a Deus, para a glória de Deus. A gente tem visto irmãos e irmãs se disponibilizando com toda a experiência e tempo, talvez, que a gente não tem por conta do trabalho, da correria. A gente tem um outro ministério no Missões em Suas Mãos que se chama FM Kids, que trabalha com filhos de missionários até 12 anos. E a gente tem uma irmãzinha super especial servindo com a gente. Ela se aposentou, foi vó e ficou viúva, tudo no mesmo tempo. Então, muita mudança na cabeça dela, e ela tem servido com a gente. Hoje de manhã, às 9 horas da manhã, a gente se encontrou com as crianças, e ela fica super feliz com esse contato que o senhor disse, né, mais tarde na sua fala, que essa divisão, essa multiplicação de ouvir, de estar junto, de aprender a amar. Então, as crianças amam o jeito que ela cuida, e ela ama o jeito que as crianças cuidam dela, sem nem saber, né? As crianças nem sabem que estão cuidando, que estão fazendo bem para ela. Então, para destacar no final é isso. Esses seus itens de aprendizado valem muito para a gente. Aprender a ouvir, a consolar, a proteger e a se alegrar. São coisas que, se a gente fizesse, a gente talvez não teria que falar sobre a violência, né? Essa violência, a gente não existiria, porque se a gente fizer esse contexto que você deu, né? De se eu penso isso sobre mim, se eu me amo, eu vou amar o idoso também. Eu vou amar a todas as pessoas e vou amar o idoso também. Eu tive uma dificuldade com avós, né? Meus avós moravam longe, e quando eu me casei, um pouco antes de eu me casar, a avó da minha esposa me adotou como neto. Então eu tive 13 anos de vó. E eu brincava que ela me amava mais do que ama a minha esposa. E era quase verdade. No aniversário de 90 anos dela, ela viveu até os 93. No aniversário que a gente fez de 90 anos, estavam todos os filhos presentes, aí ela me chamou: não, quero chamar quem eu mais amo aqui. E eu estava todo sujo na cozinha, e todos os filhos lá meio com raiva. Mas só por conta disso. Eu tinha total disponibilidade de ouvir, de sentar, de perguntar o que ela queria comer, de levar ela no cinema.
Então a gente tomava casquinha do McDonald's. Então, assim, coisas muito simples e para eles totalmente relevantes. Talvez a gente tenha essa dificuldade porque a gente acha que é complexo demais, né? Irmã Edilene e irmão Fischer, por favor, falem para a gente sobre o ministério que vocês têm desenvolvido entre esses irmãos. Eu sei que o tema oficial é sobre a campanha contra a violência aos idosos, mas a gente pode, a partir das boas práticas que a gente tem comentado, que o pastor Heber trouxe da Bíblia para a gente consegue nem pensar em violência, porque quando a gente se comporta como Jesus, que é o nosso alvo de vida, com gente nova e com gente mais velha, a gente vai ter essas ações que a irmã Edilene e o irmão Fischer vão compartilhar com a gente. Falem para a gente, por favor, irmãos. Sim. Boa noite, a paz, é um prazer. Boa noite. Prazer estar aqui com todos vocês e ouvindo aqui, né, falando sobre a violência, né, essa campanha do Ministério da Saúde, e que instituiu o dia 15 de junho como dia dedicado ao combate a essa violência, aos vários tipos, né, porque tem violência física, psicológica, a negligência do cuidado, o etarismo, que é a violência, né, a discriminação, a violência sexual. E quando a gente começa a estudar a fundo isso e ver casos, né, Fischer mais na área dele jurídica, a gente não consegue entender, né, como que alguém consegue cometer tais absurdos contra uma pessoa indefesa, né, e isso Deus tem despertado na gente, de cuidar, né, falando muito de cuidar desse idoso, mas não da forma que eu gostaria, mas sim a forma que Deus gostaria que a gente cuide, quer que cuidamos, né. No Ministério da Capelania, a gente atua há 8 anos, iniciamos na capelania hospitalar, né, tenho toda a formação com a ACS, pastor Heber é um dos meus mentores, eu e Fischer, né, dentro desse Ministério de Capelania, a gente aprende muito, mas hoje falando da pessoa idosa, né, como acolher essa pessoa. Então nós temos esse ministério, trabalhamos semanalmente, dentro da instituição de longa permanência para idoso, e ali a gente tem a roda de conversa, né, e as pessoas se perguntam, mas o que acontece, o que é isso? A roda de conversa, a gente senta, chama, quem quer participar, né, não é nada compulsório, é totalmente livre, e as pessoas vêm, porque as pessoas querem conversar, principalmente dentro desses lares, eles se sentem muitas vezes solitários, né, e foi falado sobre escutativa, e a gente tem essa escutativa, que é algo que a gente usa muito dentro da capelania, né, de você se esvaziar de si mesmo, para ouvir o outro, não falar, mas ouvir, e ouvir de forma atenta, se importando com aquilo que ele está trazendo, né. Então o ministério consiste nessas rodas de conversa, a gente direciona esses diálogos para a palavra de Deus, apresenta o amor de Deus, né, e deixa claro que toda a esperança está em Deus, que nada é perdido, porque muitos são desesperançados, né, pela história de vida. E aí a gente tem todo esse trabalho. E assim, falando de violência contra o idoso, uma das violências, né, amor? Ele quer falar que a gente vê bastante, e é uma das mais fáceis, né, para se perceber. A violência física é a mais evidente, embora tem vários tipos de violência. E aí quando a gente vê o agressor, às vezes ele não deixa marca. Eu posso falar uma coisa de experiência que na minha família, a minha mãe, quando ela atingiu 90 anos, nós precisamos tirar ela de casa. E ela foi morar com a minha irmã, que tinha mais espaço, meu cunhado é médico, minha irmã é enfermeira, e aí a gente entendia que haveria um trato melhor. Mas ela reclamava, ela dizia que a minha irmã agredia ela, e a gente olhava, não via nada. Então, a gente ficou sem ter essa certeza de que a minha irmã agredia a minha mãe. Mas ela reclamava, ela chegava a chamar o meu irmão para ir buscá-la, para ela ficar na casa dele, que ela não queria ficar mais na casa da minha irmã, porque a minha irmã era grossa, era malcriada, agredia, e a gente não tem noção disso. Por quê? Quando o agressor não deixa a marca, fica difícil de você detectar. Então, um beliscão é agressão? É agressão. Um tapa, uma fala mais dura, ofensa verbal, tudo isso, ofensa psicológica, tudo isso é agressão. E hoje, né, o que está mais, que aparece mais aí na mídia, né, é a violência patrimonial, o pessoal, é a pessoa se aproveitar do idoso, né,
que o tal do empréstimo consignado, os filhos endividam a pessoa idosa, e aí também a gente tem uma outra experiência. O tio da Edilene, ele ficou praticamente sem noção das coisas, e duas filhas dele tiraram ele do Guarujá, onde ele morava, e levaram para morar com elas no Rio de Janeiro, e acabaram com a aposentadoria dele, tanto empréstimo que foi feito. Então, na verdade, ele faleceu. Para trazer ele para ser enterrado no Guarujá, precisou fazer aí as irmãs, né, arrecadarem dinheiro aí para trazer ele. E ele tinha uma aposentadoria, não era muito, mas para aquilo que ele gastava, ele era uma pessoa que estava praticamente inutilizada, assim, bem fora mentalmente. Então, essas são as violências que a gente vê hoje, né, das pessoas idosas. E isso aí precisa ser protegido. Como que se faz isso? Tem que denunciar. Tem que denunciar na delegacia, tem que denunciar no Ministério Público, tem os CRAS, né, que também dá para ser denunciado, e na cidade onde tem delegacia de proteção à pessoa idosa, é possível também fazer esse tipo de denúncia. É interessante, né? A gente, dentro do lar de idosos, a gente não tem esse tipo de violência, graças a Deus, que a gente sabe de lugares que acontece, infelizmente, mas onde a gente trabalha hoje não tem. Mas nós recebemos idosos que eram submetidos a esse tipo de violência, e são encaminhados via fórum, né? Acho que eles travaram de novo. Vamos orar lá pela internet dos nossos idosos. Na roda de conversa. Voltou? Minha internet tá benção, vamos orando. Ele trabalha com esse idoso não só na roda de conversa, mas também no aconselhamento bíblico, né? Que é o atendimento que eu faço, é um atendimento individual, e com hora marcada, com dia marcado, tudo certinho, porque é importante eu falar para esse idoso que ele é importante, que ele faz diferença, e que ele tem o poder de decidir quando ele quer fazer esse aconselhamento, se ele quer fazer, e qual horário e o dia. Então, a gente vai também devolvendo para ele essa autonomia que ele perdeu, né? Então, eu falo assim que o aconselhamento bíblico também vê essa parte, né? Não é apenas a história de vida, mas devolver a autonomia minimamente, em pequenos gestos, né? Na hora que a gente está ali conversando, qual o louvor, porque eles gostam muito, né, da musicalização, do louvor. Então, eles escolhem, eles fazem o louvor, né? E é uma forma da gente valorizar a pessoa, porque eu costumo sempre falar, né, que o idoso, ele é o adulto que envelheceu, ele não é uma criança, né, então ele tem que ser tratado como adulto. Lógico que tem os casos em que há o comprometimento já da parte cognitiva, mas assim, você vai trabalhar de acordo com a situação, né, de saúde daquela pessoa, mas você não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de olhar para ela, de conversar com ela, mesmo que ela não responda. Tem um caso muito interessante, eu estou fazendo esse trabalho nessa instituição há 8 anos, e tem um senhor que faz 5 anos que eu passo sempre por ele e cumprimento, é bom dia ou boa tarde. Ele nunca me responde, e eu o chamo pelo nome. E um belo dia, né, não tem muito tempo isso, eu falei bom dia. Ele olhou para mim e falou bom dia. Então, levou 5 anos para ele poder me responder, né? Então, assim, eu fazia questão mesmo de olhar nos olhos dele, né, e buscar o olhar dele para ele ver que eu estava interessada em falar o bom dia para ele, que não era só um ritual, né, para ser cumprido, de educação, não, é porque realmente eu queria e quero desejar um bom dia para ele, né, porque a história de vida dele é uma história bem difícil, e a gente tem isso dentro da capelania, né, a gente tem um curso. Como é que a gente organiza isso? A gente tem ministrado cursos de capacitação para trabalhar em capelania em meio à pessoa idosa, né? Inclusive o pastor Heber esteve conosco lá, ele foi um dos eleitores do último curso que a gente fez agora em maio, e nesse curso a gente fala toda a parte jurídica, o Fischer, meu esposo, fala, né, e orienta, e a gente fala de como você pode estar valorizando, ajudando e principalmente evangelizando essa pessoa. Muitas vezes são pessoas que conhecem a palavra, mas não tomaram uma decisão de experimentar viver com Jesus. Outras vezes são pessoas que frequentavam
a igreja, que tinham cargos dentro da igreja, de estar ali trabalhando, e elas saíram, né, se distanciaram. Então, são casos de reconciliação, né, de informar para essa pessoa que é possível ela retornar, que Deus pode perdoar, sim, todos os nossos pecados, nada é impossível para Deus, o amor dele por nós é maior, apesar de nós, ele se importa conosco, né, então isso a gente fala no curso, a parte de como você vai trabalhar com a pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, né, como um Alzheimer, um Parkinson, de acordo com o grau dessa doença, então foi trazido também por uma médica, que é geriatra, né, então é um curso assim que a gente procura abordar todas as áreas, para equipar bem essa pessoa, né, que quer levar a palavra de Deus dentro desses locais. E eu aprendi com a nossa querida Lenivação, que é missionária e capelã, né, pelo Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ela sempre fala que a gente deve estar servindo a Deus, né, mas é servir a Deus com amor e com competência, né, então essa é uma frase que ele sempre fala, o pastor Heber está aí, né, ele sabe disso, e eu trago comigo, né, e passo para as pessoas, falo, gente, servir a Deus é tudo de bom, né, é isso mesmo, é para isso que somos chamados, para servir. Mas o Senhor também nos deixa formas da gente capacitar e servir com excelência, servir com amor e com competência, de estar apresentando Jesus a essas pessoas, né? E nesse curso, a gente tem a parte que a gente fala sobre discipulamento com a pessoa idosa, como se dá, o que é isso, a gente oferece mentoria online, né, se a pessoa se interessar e quiser se aprofundar, essas pessoas que geralmente vêm, né, já têm um trabalho, então tudo isso, a capacitação, né, com a pessoa idosa, a gente tem feito, bem como organizar dentro das igrejas, né, porque dentro das igrejas a gente tem muitos idosos, pessoas que são abençoadíssimas, que têm muita bagagem para ensinar, e às vezes são postas de lado, né, e a gente não vê muito aquela integração. Então, assim, como organizar o ministério dentro da igreja, com a participação dessas pessoas que estão lá, que conhecem a palavra de Deus, já serviram muito, tem muito a ensinar para o jovem que está dentro da igreja, o adolescente que está dentro da igreja. Como o pastor Heber falou, né, não é pensar em cuidar quando eu ficar velho, quando eu envelhecer, não é isso, né, é cuidar agora, porque envolve amor, envolve mandamento, ama o seu próximo, né, como a ti mesmo, envolve obediência a Deus, cuidar do próximo, né, e cuidar da pessoa idosa tem sido muito gratificante para a gente tem aprendido muito, né, e eu falo assim, se eu tiver sorte, eu chego até os 100 ou até passo, né, porque a gente vê tantas pessoas hoje passando dos 100 anos, né, por muitos motivos, e principalmente, né, é importante a gente estar aqui, falando sobre um assunto que é tão essencial, né, de ser mais pensado, mais trabalhado dentro das nossas igrejas, dentro da sociedade, porque o Brasil já é um país envelhecido, não é que vai acontecer, já aconteceu, né, o último censo 2022, eu até notei aqui, que tem muito mais pessoas com 65 anos ou mais, do que crianças com até 14 anos, aliás, a taxa de natalidade tem caído, tem diminuído, né, e as pessoas, porque, né, tem muita, agora vacinação, políticas públicas, muitas coisas que têm ajudado a prolongar os anos, a longevidade com saúde de muitas pessoas estão estendendo, né, então assim, quando eu chegar nos 50, porque me chamaram de idosa quando eu cheguei nos 50, porque tem 5 anos isso, e eu levei um susto, falei, nossa, já, mas tudo bem, que bom, né, que bom. Graças a Deus eu posso contar um pouquinho da história, né, que Deus já me deu. E é isso, né, não é chegar nos 60 ou mais, não, é antes. É iniciar com a criança de 4 anos, de 5 anos, com os adolescentes, fazer interagir dentro da igreja, na escola bíblica dominical, né, então, dentro da família, aquele vô, aquela vozinha que está sempre no mesmo cantinho, o restante da família está todo mundo conversando, converse com ele tem muito a ensinar, e ele quer participar. Então, o idoso é essa visão que
o Ministério de Capelania tem e que a gente passa durante o curso da capacitação. Porque às vezes a pessoa fala, não vou fazer esse curso porque eu não trabalho com idoso. Você está enganado. Você tem idoso na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, né? Na rua, você pode ajudar um idoso a atravessar um semáforo, por exemplo, a pegar um metrô, né? Em São Paulo é uma loucura, você pode estar colocando, direcionando. Isso é se importar com o idoso, isso é servir, né? Eu acho que é isso, né? É sim, irmã. Na verdade, o pastor, desculpa, o pastor Eber terminou falando sobre partes práticas de como a gente pode servir ao idoso. Então aí o nosso irmão Fischer trouxe para a gente alguns riscos que a gente tem, algumas violências, coisa que a gente nem imaginava que existia, né, irmão Fischer? Tem coisa daí para pior. E agora a Edilene termina com a gente falando sobre o Ministério de Capelania em meio à pessoa idosa. Irmãos, capelania nada mais é do que o trabalhar junto o evangelismo e o discipulado com alguém. Se a gente fala capelania em meio à pessoa idosa, é exatamente trabalhar evangelismo e discipulado em meio à pessoa idosa. E a gente teve a oportunidade de fazer um curso de capacitação para as pessoas conseguirem fazer esse ministério acontecer. A gente fez um de modo virtual e aconteceu o primeiro de modo presencial. E os dois foram uma bênção. Os frutos que a gente vê acontecendo são uma bênção porque os irmãos recebem nas mãos algumas ferramentas para fazerem esses ministérios acontecerem. A irmã Edilene falou de algumas coisas. Ela falou da roda de conversa, que é uma conversa direcionada para algum assunto espiritual a partir da necessidade dos próprios idosos ali, do lar de longa permanência, ou do hospital, ou de onde esse idoso estiver. Nessa roda de conversa é possível, inclusive, fazer música. A irmã comentou aqui que música é terapêutica, e é sim, irmã. Então, o ministério de louvor ali da nossa capelania também acontece. Talvez não um ministério como a nossa igreja, com bateria, guitarra, mas um violão, uma voz, alguma coisa suave que vai agradar o ouvido dos nossos idosos ali. Então, nessas rodas de conversa e música, essas conversas espirituais direcionadas, é possível a gente ouvir esse idoso e, inclusive, saber como a gente pode direcionar a palavra para alcançar aquele coração. E aí, a partir disso, a Edilene também tem desenvolvido essa parte do aconselhamento bíblico individual. E eu pensei muito, pastor Eber, no que o senhor disse sobre autonomia e dependência, né? A Leila falou que é uma dialética do idoso. E talvez isso seja trabalhado nessas rodas de conversa. Até que ponto ele é dependente, até que ponto ele precisa ser autônomo. Então, as práticas básicas que a gente trabalha são essas duas, mas, irmãos, o ministério é gigantesco. Então, se você puder, participe com a gente desse curso de capelania. E mais do que esse curso, é possível entrar em contato aí pelo @pro_amai, né, proclamai, e falar diretamente com a Edilene, porque ela pode, mesmo sem o curso, já direcionar você para fazer essas ações de cuidado com os idosos acontecerem. Pastor Eber, a Leila fez uma pergunta, né? O alvo é que a gente seja perfeito, assim como Jesus é perfeito. Só que a gente é imperfeito. E aí? A gente não tentar resolver as coisas sozinhos, nem para a gente mesmo e nem naquilo que a gente vai oferecer. Ver que tudo isso nos leva para a dependência em Cristo. Então, olha só, se eu sou uma pessoa muito idosa querendo validar a minha característica, a minha personalidade, ou se eu sou uma pessoa que quer ajudar o idoso, falando como eu sou uma boa pessoa. Não é assim. nós somos fracos, né? E o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é para a gente exaltar Jesus Cristo mesmo. Acho que talvez esse seja um dos erros da sociedade como um todo também. Né? De pessoas muito idosas querendo, às vezes, fazer valer a sua voz, os mais jovens, às vezes, querendo brigar com isso, e a voz de Cristo é que é perfeita. Ele é perfeito. A gente reconhecer a nossa imperfeição já é um caminho para a gente reconhecer a grandeza de Cristo e contar com Ele nessas ações que são tão urgentes, inclusive. Sim. Amém. Eu só queria acrescentar e também a gente tem que olhar o cuidador desse idoso, seja na casa, né, o familiar, seja dentro das instituições. Né? Então, o Ministério tem trabalhado com as equipes. Aliás, o Ministério foi convidado para trabalhar, porque inicialmente, né, nós estamos há 8 anos, vai para 9 anos, inicialmente nós só trabalhávamos com os idosos. Né? Até porque eu costumo falar que eu sou muito bem acompanhada, o Pai, Filho e Espírito Santo, semanalmente. Né? Então eu não tinha como atender as equipes. E aquilo me incomodou muito, porque foi um pedido da direção, da chefia, para que eu trabalhasse com as equipes de enfermagem e de cuidador, porque as equipes estavam brigando entre si e não estavam conseguindo trabalhar e estava insuportável. Eu comentei comigo mesma como que eu faço isso.
né? Eu falei, bom, eu não sei, eu só sei que eu vou. Nem que seja um dia, eu vou fazer. Em nome de Jesus, Ele vai me dar como fazer, e eu tenho feito. Depois de 8 anos orando para que o Senhor mandasse ajuda, o Senhor mandou. Mandou uma ajuda, né? Graças a Deus a gente tem trabalhado e a gente tem levado a palavra também para as equipes, né? Também para a família, quando se trata de uma família que quer conversar, lógico, né? A gente conversa, a gente fala da palavra, porque tudo é a partir de Cristo, tudo é na dependência dele e tudo é dentro da palavra dele. Em nós não temos nada, é só com Deus mesmo, só a partir dele, né? Amém. E tem sido bom, tem sido abençoador. São os campos que estão brancos, né, irmã Edilene? Na verdade, as pedras estão quase clamando, porque a gente, como igreja, não tem se disponibilizado. Eu tenho dito que se Deus precisa de alguma coisa de nós, Ele não precisa, mas se a gente pudesse oferecer alguma coisa, seria a nossa disponibilidade. O pastor Heber falou isso, né, em continuidade. Então não adianta só fazer um evento hoje e outro daqui o ano que vem. Então essa disponibilidade de servir toda semana, como acontece no ministério dentro de uma instituição de longa permanência, ou o asilo, é exatamente isso. Toda semana ir lá e toda semana estar disponível, toda semana fazer um momento de roda de conversa, toda semana ter uma música, uma boa palavra, se dispor a fazer um aconselhamento individual. E isso é impossível, irmã Edilene, exatamente de falar, não, eu só vou conversar com o idoso. A gente vai vendo as necessidades e vai ser impossível não servir, porque vai transbordar mesmo no nosso coração. E eu fiquei muito feliz, pastor Heber, de você ter compartilhado com a gente sobre o ministério que acontece na sua igreja, né? A Leila perguntou, né? Gostaria de saber se é um ministério voltado para a igreja, para o idoso na sua igreja. Eu gostei muito da ideia de viva melhor em todas as idades, com a intenção de não excluir o idoso, né? Muitas vezes a gente tem a culto dos velhinhos. Então, não venha se você tiver menos de 65 anos. É quase isso que é dito, né? Então, se a gente faz todas as idades, talvez a gente consiga incluir esses irmãos mais velhos junto com todo mundo. Porque, como eu dei o exemplo do FM Kids, a intenção é que eles sejam parte do processo e não um a mais. Eu até já estou aqui, irmã Edilene e irmão Fischer, já até escrevi no WhatsApp de que a gente precisa criar um ministério com as viúvas. São tantas viúvas que eu conheço, com tanto tempo disponível, com tanta disposição, e muitas vezes elas são deixadas ao próprio sofrimento, ao invés de serem trazidas para cá para servir junto com a gente. Então, o café da manhã com devocionais e atividades físicas é excepcional. Então, a gente traz todo mundo e junta todo mundo e faz esse movimento acontecer, onde existe esse contato com esses irmãos de várias idades, para que a violência do etarismo, né, irmão Fischer, não aconteça dentro das nossas igrejas. A gente tem visto um movimento de que são tantas pessoas diferentes que estão nas nossas igrejas, né? Com o autismo agora tem um foco muito grande em autismo, mas cada vez que eu converso com alguém sobre alguma deficiência, alguma necessidade, alguma diferença, eu vou descobrindo que, por exemplo, para quem tem baixa visão, uma luz muito forte incomoda. Nunca tinha pensado nisso. Para quem tem problema de som, uma bateria muito alta também é ruim. Não é só uma rampa de acesso, não é só um tradutor de Libras, mas são um conjunto de coisas, inclusive para os nossos idosos participarem dos cultos e das atividades. Então, que Deus nos ajude mesmo a pensarmos juntos como igreja em como incluir esses irmãos ao invés de excluir, em como colocar eles junto ao invés de colocar eles num culto à parte só para velhinhos. Então, gostei muito da sua sugestão. Se você quiser comentar, pastor, fica à vontade. Eu queria, porque a gente foi mudando isso também, porque até um tempo atrás, essa questão, não pode chamar de idoso, não pode chamar de velho, né? Então, aí tinha aquilo a idade de ouro, a melhor idade. Então era a melhor idade, né? Não era a terceira idade, a melhor idade. Então os primeiros que a gente fez, desde que eu cheguei na igreja, era viva melhor na melhor idade. Qual que era uma ideia? De que na melhor idade, né, quem é mais idoso, também consiga viver bem. Mas a gente já queria incluir, desde as primeiras vezes, os mais jovens também. Falei, calma aí. Se a gente mudar só um pouquinho a frase, vai ficar melhor. Né? Quer dizer, para eu viver bem na melhor idade, né, quando eu tiver mais de 60 anos, eu tenho que viver bem agora. E para eu viver bem agora, um dos fatores é viver bem com quem tem mais idade. Né? Então, essa é uma coisa que a igreja, muitas vezes se é apontado isso, né? Que é uma coisa, às vezes pode ser vista até como revolucionária. Né? A igreja tem o idoso e a criança aprendendo junto à palavra de Deus. Né? O homem e a mulher, o rico e o pobre, o experiente e o inexperiente, né? O entendido. Né? Tem uma história que às vezes conto, não vou contar inteira aqui, mas era alguém que auxiliava ali nas coisas mais simples da igreja e era o juiz da cidade. Né? Então, a gente tem que estar atento para essa realidade, essa característica da igreja, porque isso vai impactar a maneira da gente também lidar com esse assunto. E aí eu sou assim, obrigado e privilegiado de acrescentar mais uma informação dessa programação. Né? Quem puxa isso é uma das pessoas mais idosas da nossa igreja e uma das mais ativas também, com muita alegria e com gratidão a Deus. A gente só sente de não conseguir fazer mais vezes, é isso que a gente gostaria de fazer, sabe?
Muito bom, pastor. Obrigado pelo compartilhar. Então vamos lá, irmãos. Vivendo melhor em todas as idades. Porque aí a gente vai plantando, colhendo e desfrutando o tempo todo, e não só na velhice, não excluindo esses irmãos, mas incluindo todo mundo, para que crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo sirva junto. Todo mundo é força missionária. Não existe uma data para falar, não, a partir de tal idade você não serve mais para trabalhar. Pelo contrário, a ideia é que com a experiência a gente inclusive sirva melhor, né, pastor? Porque talvez a gente não vai ter mais músculo suficiente para servir, mas a gente vai ter experiência, vai ter inteligência, vai ter sabedoria para servir melhor. Sim. Então, irmãos, para a gente encaminhar a nossa live para o final, tenho comentários a fazer de sigam os nossos perfis. A gente sempre tem matérias muito interessantes aqui acontecendo nos 3 perfis que estão aqui nessa live. Então, siga os nossos perfis. Se você quiser receber mensagens sobre missões todos os dias, pode falar comigo. A gente tem uma lista de transmissão que todos os dias a gente encaminha alguma mensagem, alguma coisa que está acontecendo nesse mundo missionário. E Missões em Suas Mãos entende que missões está na mão de cada crente. Então a gente precisa entender o nosso chamado missionário, inclusive com os idosos que a gente encontra na rua, que são nossos vizinhos, que estão na nossa família, que estão na nossa igreja. Então, siga os nossos perfis, me dê um oi lá no meu WhatsApp ou aqui pelo Instagram, que eu vou te mandar uma mensagem lá no WhatsApp. E se você quiser, fale com a irmã Edilene lá no ProAmai para fazer esse curso de capelania. Logo em breve a gente vai fazer uma outra edição desse curso e você vai poder participar e ser muito abençoado e capacitado. E por último, irmãos, Missões em Suas Mãos, a gente entende que é um movimento. Então a gente entende que a gente precisa caminhar junto com o que Deus está fazendo. A gente não quer inventar nada, a gente não quer criar nada do zero. Pelo contrário, a gente quer entender o movimento que Deus está fazendo e participar dele. E a gente tem entendido que esse movimento de cuidado e capelania com idosos é alguma coisa que Deus está fazendo acontecer. Então, se você quer servir junto com a gente, faz contato também. Tem trabalho para todo mundo, irmãos. Falta gente, né? Então tem muito trabalho, então você pode se disponibilizar. Ah, mas eu não sei fazer nada. Não é verdade, você sabe muito. Um exemplo é que a gente fez ano passado um curso de crochê para missionários. Uma irmã ensinou via Zoom missionários a fazerem crochê e elas ficaram muito felizes. Imagina só, mostrar o ponto do crochê na câmera do WhatsApp. E olha só, tem que fazer assim. Aí a outra irmã mostrava, tá certo esse ponto. E foi excepcional. Então tem serviço para todo mundo. O que você tiver nas suas mãos, você pode servir. Fala com a gente, por favor. Quero deixar a palavra com Fischer e Edilene, para vocês se despedirem da gente, fazerem indicações também, por favor. Na verdade, agradecer essa oportunidade, né, que a gente tem de poder estar falando, estar conversando, isso é importante, e que aconteça outras, né, que a gente possa estar contribuindo, porque é esse o nosso papel, né, contribuir para o reino e da forma que a gente consegue. Amém. E eu quero deixar também o meu muito obrigada, né, pelo convite, pela parceria, irmão Júlio, irmão Heber, pastor Heber, sempre junto, né, são servos, homens de Deus mesmo, servos fiéis. E falar que a capelania faz parte do movimento chamado ProAmai, né, e que a gente precisa de voluntários, assim como toda a obra do Senhor tem precisado de mais trabalhadores. A capelania não é diferente, né? Tanto a asilar como a capelania hospitalar também. É necessário, né, que a gente leve a palavra de Deus a essas pessoas que elas não saem mais, né? No caso do idoso que está na instituição, dificilmente ela vai sair dali, né? É muito difícil retornar para a família ou para qualquer outro lugar, né? Então, eles precisam ser cuidados integralmente e integralmente também a assistência espiritual. Cuidar da espiritualidade deles, estar ali todos os dias, se dispor. Ah, mas eu não posso estar lá todos os dias, mas na sua semana você tem meia hora, você tem 20 minutos, você pode fazer muita coisa em 20 minutos. Acredite, dá tempo. Né? O meu muito obrigado pelas pessoas que já têm vindo, já têm feito contato, se disponibilizado e obedecido, né? Que antes de mais nada é obedecer ao chamado de Deus, né? Então eu dou glórias a Deus por cada pessoa que tem falado sim a Deus, né, para esse chamado. Deus abençoe. Amém. Tamo junto, né, irmão? Pastor Heber, fica à vontade. Quero agradecer demais a oportunidade de estar em contato com vocês e participar desse momento, né? E como uma palavra final, quero fazer indicação aqui de um livro da editora Fiel que chama Firmes, um chamado à perseverança dos santos. Esse livro me ajuda a olhar diferente para uma das questões que é muito comum da sociedade afirmar, né? Quem já é mais velho já não aprende mais nada, agora é a vez dos mais jovens, e embora ele não trate especificamente de envelhecimento,
ele ajuda a gente a refletir, inclusive, como é que Deus usou pessoas com bastante idade, né? A história delas está registrada na Bíblia, né? E logo no começo, só vou citar aqui, ele fala, deixa eu ver se eu falei aqui do lado, que para que a gente tenha essa perseverança, e aí faça valer bem cada dia da nossa vida, dos mais novos aos mais de idade, a gente deve ter um tempo de comunhão consagrada com Deus, apropriação do Evangelho, ser um sacrifício vivo para Deus e a crença firme na soberania e no amor de Deus. Isso diariamente, né? Como que isso determina a gente viver uma vida firmes e perseverando com os santos. E eu creio que esse é um norte bastante especial para a gente poder viver isso tudo que a gente pôde conversar aqui e que Deus ajude, né, cada um de nós a continuar envelhecendo bem e para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, pastor Heber. O senhor tem aí o livro? Mostra pra gente a capa, se o senhor tiver. Eu só tenho ele no digital, mas deixa eu ver se dá para mostrar a capa aqui, deixa eu ver se eu inverto aqui. Dá para mostrar aqui, ó. Olha lá, firmes, um chamado à perseverança dos santos. Então, se você puder, tiver acesso virtual ou físico, é uma ótima indicação aí do pastor Heber. Então, irmãos, vamos caminhando aqui para o final, agradecendo a Deus pela oportunidade. Obrigado, irmão Fischer, obrigado, irmã Edilene, obrigado, pastor. Muito obrigado pela disponibilidade. Deus continue nos abençoando e continue nos ajudando a cada dia envelhecermos para a glória de Deus, cuidando de todas as pessoas, as crianças, até os idosos também para a glória de Deus. A gente se encontra por aí, irmãos. Amém. Até a próxima. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos.